Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Vanessa Castro de Português. Na aula de hoje, estudaremos os assuntos propostos na oficina 5 da Olimpíada de Língua Portuguesa. Vem comigo! Uma prosa bem afiada. Os objetivos da oficina 5 são: conhecer mais a vida e a obra de Machado de Assis, ouvir, ler e analisar uma crônica de Machado de Assis, identificando personagem, cenário, tempo, tom e recursos literários. Vamos estudar juntos? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu em 29 de setembro de 1908. Filho de um pintor de paredes mulato e de uma lavadeira, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu pobre, no subúrbio carioca, e tornou-se o mais importante dos escritores brasileiros. Publicou poemas, crônicas, contos e romances em capítulos nos jornais para os quais trabalhou. A vivência nos jornais transformou o garoto de subúrbio no homem da cidade. O grande tema de toda a sua obra foi justamente a vida na cidade, as reflexões sobre o seu dia a dia e sobre a alma de seus moradores. Todos os acontecimentos da cidade mereciam seus escritos. Espetáculos artísticos, disputas políticas, fatos econômicos, relações afetivas, sociais, tudo era registrado por sua pena. O que importava era a reflexão profunda que os acontecimentos suscitavam em Machado e o modo como ele conseguia passá-la para os leitores. As crônicas de Machado, escritas ao longo de 40 anos, são sempre atuais. Muitas delas serviram como espaço de denúncia da escravidão e de outras graves questões da época. Embora sua obra fosse reconhecida pelos jornais, editoras de livros e seu público, Machado não conseguia viver de seus escritos. Foi funcionário público como muitos autores radicados no Rio de Janeiro daquela época. Somente no fim da vida, os recursos provenientes de sua obra tornaram-se suficientes para provê-lo. Uma de suas crônicas será objeto de estudo nessa oficina. A crônica Um Caso de Burro. Querido aluno, você deverá pausar o vídeo agora. Copie e responda as 3 questões propostas no seu caderno. Não se esqueça de fazer o cabeçalho. Agora que você já copiou e respondeu as 3 questões propostas, retome a exibição do vídeo e ouça a crônica Um Caso de Burro. Um Caso de Burro. Machado de Assis. Quinta-feira à tarde, pouco mais de 3 horas, vi uma coisa tão interessante que determinei logo de começar por ela esta crônica. Agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar no leitor menor gosto que eu para um espetáculo que lhe parecerá vulgar e porventura torpe. Releve a importância. Os gostos não são iguais. Entre a grade do jardim da Praça 15 de Novembro e o lugar onde era o antigo passadiço, ao pé dos trilhos de bondes, estava um burro deitado. O lugar não era próprio para remanso de burros, donde concluí que não estaria deitado, mas caído. Instantes depois, eu ia com um amigo, vimos o burro levantar a cabeça e meio corpo. Os ossos furavam-lhe a pele, os olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando. O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente que parecia estar próximo do fim. Diante do animal havia algum capim espalhado e uma lata com água. Logo, não foi abandonado inteiramente. Alguma piedade houve no dono ou quem quer que é que o deixou na praça com essa última refeição à vista. Não foi pequena a ação. Se o autor dela é homem que leia crônicas, e acaso ler esta, receba daqui um aperto de mão. O burro não comeu do capim, nem bebeu da água,
estava já para outros capins e outras águas, em campos mais largos e eternos. Meia dúzia de curiosos tinha parado ao pé do animal. Um deles, menino de 10 anos, empunhava uma vara, e se não sentia o desejo de dar com ela na anca do burro para espertá-lo, então eu não sei conhecer meninos, porque ele não estava do lado do pescoço, mas justamente do lado da anca. Diga-se a verdade, não o fez. Ao menos enquanto ali estive, que foram poucos minutos. Esses poucos minutos, porém, valeram por 1 hora ou 2. Se a justiça na terra valerão por 1 século, tal foi a descoberta que me pareceu fazer, e aqui deixo recomendada aos estudiosos. O que me pareceu é que o burro fazia exame de consciência. Indiferente aos curiosos, como ao capim e à água, tinha no olhar a expressão dos meditativos. Era um trabalho interior e profundo. Este remoque popular, por pensar morreu um burro, mostra que o fenômeno foi mal entendido dos que a princípio o viram. O pensamento não é a causa da morte. A morte é que o torna necessário. Quanto à matéria do pensamento, não há dúvidas que é o exame da consciência. Agora, qual foi o exame da consciência daquele burro é o que presumo ter lido no escasso tempo que ali gastei. Sou outro Champollion, porventura maior. Não decifrei palavras escritas, mas ideias íntimas de criatura que não podia exprimi-las verbalmente. E diria o burro consigo: por mais que vasculhe a consciência, não acho pecado que mereça remorso. Não furtei, não menti, não matei, não caluniei, não ofendi nenhuma pessoa. Em toda a minha vida, se dei 3 coices, foi o mais. Isso mesmo antes de haver aprendido maneiras de cidade e de saber o destino do verdadeiro burro, que é apanhar e calar. Quanto ao zurro, usei dele como linguagem. Ultimamente é que percebi que não me entendiam e continuei a zurrar por ser costume velho, não com ideia de agravar ninguém. Nunca dei com um homem no chão. Quando passei do Tilbury ao bonde, houve algumas vezes homem morto ou pisado na rua, mas a prova de que a culpa não era minha é que nunca segui o cocheiro na fuga. Deixava-me estar aguardando a autoridade. Passando à ordem mais elevada de ações, não acho em mim a menor lembrança de haver pensado sequer na perturbação da paz pública. Além de ser a minha índole contrária a arruaças, a própria reflexão me diz que, não havendo nenhuma revolução declarado os direitos do burro, tais direitos não existem. Nenhum golpe de Estado foi dado em favor dele, nenhuma coroa os obrigou. Monarquia, democracia, oligarquia, nenhuma forma de governo teve em conta os interesses da minha espécie. Qualquer que seja o regime, ronca o pau. O pau é a minha instituição um pouco temperada pela teima que é, em resumo, o meu único defeito. Quando não teimava, mordia o freio dando assim um bonito exemplo de submissão e conformidade. Nunca perguntei por sóis nem chuvas. Bastava sentir o freguês no Tilbury ou o apito do bonde para sair logo. Até aqui os males que não fiz. Vejamos os bens que pratiquei. A mais de uma aventura amorosa terei servido, levando depressa o Tilbury e o namorado à casa da namorada, ou simplesmente empacando em lugar onde um moço que ia no bonde podia mirar a moça que estava na janela. Não poucos devedores terei conduzido para longe de um credor importuno. Ensinei filosofia a muita gente, esta filosofia que consiste na gravidade do porte e na quietação dos sentidos. Quando algum homem, desses que chamam patuscos, queria fazer rir os amigos, fui sempre em auxílio deles, deixando que me dessem tapas e punhadas na cara. Enfim, não percebi o resto e fui andando, não menos alvoroçado que pesaroso. Contente da descoberta, não podia furtar-me a tristeza de ver que um burro tão bom pensador ia morrer. A consideração, porém, de que todos os burros devem ter os mesmos dotes principais, fez-me ver que os que ficavam não seriam menos exemplares do que esse. Por que se não investigará mais profundamente o moral do burro?
Da abelha já se escreveu que é superior ao homem e da formiga também, coletivamente falando, isto é, que as suas instituições políticas são superiores às nossas, mais racionais. Por que não sucederá o mesmo ao burro, que é maior? Sexta-feira, passando pela Praça 15 de Novembro, achei o animal já morto. 2 meninos, parados, contemplavam o cadáver, espetáculo repugnante. Mas a infância, como a ciência, é curiosa sem asco. De tarde já não havia cadáver nem nada. Assim passam os trabalhos deste mundo. Sem exagerar o mérito do finado, força é dizer que, se ele não inventou a pólvora, também não inventou a dinamite. Já é alguma coisa neste final de século. Requiescat in pace. Agora, queridos alunos, vamos analisar juntos a crônica Um Caso de Burro. Anote a 4ª questão no seu caderno, eu aguardo. Bom, turma, Machado inicia mostrando aos leitores o seu ponto de partida para esse texto e nomeia como crônica aquilo que escreve, a partir da observação do seu cotidiano. O personagem central é um burro como tantos outros. O conflito que move a narrativa é uma cena de quase morte. O tom utilizado por Machado de Assis é o tom irônico, expresso no seguinte trecho: estava já para outros capins e outras águas em campos mais largos e eternos. O tom irônico é acentuado quando o burro, que é o símbolo da ignorância, começa a meditar, começa a refletir. Machado prossegue a narrativa dando voz ao próprio burro, que fala de si como se fosse um homem. A metáfora do burro diz respeito a um tipo de humano que se ajusta, que aceita o destino, que pensa de modo simples, que não questiona a vontade dos outros. Através do modo como o burro pensa nessa narrativa, nessa crônica, Machado de Assis deixa claro a sua crítica, deixa claro a crítica presente no seu texto. O autor critica a submissão e a conformidade de muitos seres humanos que não buscam seus direitos, que se conformam com qualquer situação. O autor apresenta ainda, no decorrer de todo o texto, a marcação de tempo. Isso define o gênero da narrativa, a crônica. O narrador deixa claro que o seu texto foi escrito com base na observação dos lugares que se percorrem no cotidiano, os lugares familiares que se transformam conforme o momento, ou seja, na quinta tarde o burro agoniza, na sexta pela manhã está morto, na sexta à tarde nem cadáver havia. E nós já sabemos, já estudamos sobre isso, que os acontecimentos cotidianos são a matéria-prima que se transforma em crônica. Muito bem, vamos passar para a 5ª e última questão. Nós vamos trabalhar, turma, com a produção de cards para expor um trecho da crônica. Eu vou produzir um modelo utilizando a crônica Um Caso de Burro, mas você vai realizar a sua atividade utilizando um trecho da crônica que você escreveu. Esses trechos, que têm a função de apresentar passagens interessantes, que chamem a atenção do leitor e despertem o seu desejo em conhecer a crônica, em conhecer o texto, são chamados de cotes. São muito utilizados no meio literário para convidar o leitor a conhecer a obra. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão reler a crônica que produziram, escolher um trecho bacana, um trecho convidativo, um trecho interessante e vão editar nesse card que eu vou enviar para vocês. Sigam todas as orientações. Bons estudos e até a próxima aula. Um grande abraço!